Eu quero lhe convidar, nesse momento, a escutar essa fala, mas escutar de uma forma nova. Não é como ouvir alguém falando, para, no momento, aceitar ou rejeitar o que ele diz. Aqui nos deparamos com um grande desafio. Esse desafio é a investigação da verdade sobre nós mesmos. É o desafio da compreensão da vida. A verdade sobre você lhe revela algo além desse eu, desse mim, dessa pessoa. Lhe revela a vida livre do ego, livre da mente. Portanto, o assunto aqui com você é a vida sem a mente. É o que queremos explorar aqui com você, investigar, olhar de perto isso. Isso requer essa escuta, essa prontidão para acompanhar essa fala. Assim, os assuntos que tratamos aqui carregam essa relevância. É algo que merece ser considerado com profundidade, porque envolve essa questão da mudança, da transformação, daquilo que de fato se faz necessário em nossas vidas para uma vida livre, para uma vida feliz, em paz, onde nós tenhamos ciência da realidade do momento. Essa é a vida livre do eu, é a vida livre da mente. Portanto, esses encontros que nós temos aqui é para o autoconhecimento, é para esta autorrevelação. Isso requer esse aprender sobre nós mesmos, aprender sobre quem nós somos. Esse é o aprender sobre o autoconhecimento. Nós não sabemos o que é esse aprender. E aqui estamos com você investigando. Portanto, a pergunta é essa: será possível, de fato, nos livrarmos deste passado, desta memória, desse modelo de psicológica resposta para o mundo, para nós mesmos, para o outro, para a vida? Aqui eu me refiro ao fim para esta condição interna de modelo de mundo que nós conhecemos. Aqui eu me refiro a uma vida livre do eu, livre do ego, livre, portanto, de tudo aquilo que na memória, nesse modelo de pensamento psicológico, nós trazemos. Nós já temos falado com você aqui dessa questão do pensamento, a verdade sobre o pensamento. Observe que o pensamento em nós é basicamente o passado, é basicamente a memória. E o pensamento nos coloca em uma condição de vida onde a vida, como ela nos parece ser, é a partir das conclusões que nós temos, das avaliações que nós fazemos, das dúvidas e certezas presentes em nós. Isso alimenta em nós a presença do sofrimento, em suas diversas formas. Assim, nós temos vivido algumas mudanças, mas muito superficiais,
apenas mudanças periféricas. Nós não temos tido um contato real com a vida para uma transformação profunda, para uma profunda mudança interna nessa velha estrutura de memória, que é o passado em nós, que é a presença do ego, que é a presença do eu. Nós estamos cultivando esse fundo, cultivando esse passado. Aqui, uma quebra completa, uma mudança radical é de extrema importância. E é o que estamos aqui trabalhando com você. Será possível uma vida em sabedoria, em liberdade, em real amor, em real paz? Nada sabemos sobre isso. De fato, nada sabemos sobre a verdade da vida. Para nós, a vida consiste nesse modelo, que é o modelo da memória, que é o modelo do passado, que é a presença do pensamento. O pensamento em você é a lembrança, é a memória, é o passado. Você não teria um único pensamento sem a presença da memória. Observe que todo pensamento que você tem é a lembrança, é o passado, é a memória. Assim nós estamos vivendo e nutrindo esta memória. Quando, por exemplo, nós dizemos: ontem eu fiz aquilo, ontem eu fui assim, ontem aconteceu isso comigo, mas amanhã tudo será diferente. Assim nós colocamos esse elemento presente em nossas vidas, o elemento tempo. Um tempo que se assenta basicamente no pensamento. E o pensamento é basicamente o passado. Eu fui isso ontem e serei aquilo amanhã. Este serei é o cultivo do passado. É a continuidade do modelo do pensamento, criando e sustentando o tempo. Assim, aquilo que nós compreendemos por mudança, para a maioria de nós, é algo que ocorre nesta base periférica, nesse modelo conhecido, que é o modelo da mudança, dentro ainda do próprio pensamento. E a presença do pensamento é a presença da mente. Aqui estamos lhe convidando para a vida sem a mente. A vida sem o passado, sem esse fundo psicológico de memória. Aqui eu não me refiro à memória. Quando uso a palavra memória, não estou me referindo à memória dos eventos e acontecimentos. A lembrança de coisas que aconteceram ontem. A lembrança, é a memória de eventos e acontecimentos. Mas a ideia de alguém nesta memória, este alguém é o eu, o ego. Este alguém tem sua base de vida na memória psicológica. Então perceba bem a diferença aqui. Você tem a presença da memória dos eventos, da memória dos acontecimentos. Mas também tem a memória
de uma identidade presente, que é a pessoa, esse mim, esse eu. Toda assim chamada mudança que nós conhecemos é a mera modificação desse eu. Como esse eu está vivendo no pensamento, sua modificação é apenas nesta memória psicológica. E aqui estamos lhe falando de uma possibilidade muito real para uma transformação fundamental nessa estrutura, algo muito radical para o fim desse modelo de vida no pensamento, de vida na mente. Repare o quanto é importante nós ouvirmos sobre isso. Aqui nós temos colocado para você, de diversas formas, com palavras diferentes, sempre o mesmo assunto. A possibilidade de uma vida livre do ego, livre do eu, livre desta falsa identidade, livre, portanto, do passado. Uma vez livre do passado, você está livre do tempo. Está livre de tudo aquilo que o pensamento psicológico representa. Essa é a vida real, é a vida divina, é a vida onde está presente esse encontro com a realidade suprema. Quando você vem, se aproxima e pergunta como encontrar Deus, compreenda que esse encontro com Deus não é algo no tempo. Portanto, não é algo que você realiza no pensamento. Não é algo que você, como esse eu, como sendo alguém, realiza nesse propósito de alcançar. Aqui não temos a presença do futuro, porque não temos o passado. O seu encontro com a realidade divina é a constatação da realidade suprema aqui e agora, além do pensamento, além do passado, além do futuro, além desse eu. Nós precisamos ouvir mais sobre isso. É por isso que estamos sempre voltando aqui a esses assuntos e olhando de ângulos diferentes. Aqui nós estamos procurando trazer para você uma comunicação que lhe facilite esta real comunhão com a vida livre do pensamento. Aprender sobre o autoconhecimento lhe abre essa porta para esta vida sem esse modelo psicológico do eu. Porque é isso que revela a presença da meditação. É impossível a separação da realidade deste ser, que é você, e a vida na meditação. A vida na meditação não é a vida na mente, é a vida livre do ego e, portanto, livre do pensamento. Portanto, a meditação, o que é? O que é meditação? Meditação é o seu contato com o momento, sem o passado, sem o pensamento, sem o eu. Descobrir como lidar com pensamentos
com sentimentos, com emoções, com as ações, sem colocar a presença do passado, sem colocar a presença desse modelo psicológico de ser alguém, é estar em um contato direto com a meditação. Quando você olha para o pensamento, a partir do observador, desse que olha, é uma coisa. Quando você olha assim, você olha para gostar ou não gostar, para concordar ou discordar, para sentir prazer ou dor no pensamento. É a presença desse elemento, a presença do eu, a presença desse pensador interagindo com o pensamento, interagindo com a memória. É assim que estamos levando nossas vidas. É assim que estamos interagindo com o outro, com nós mesmos e com tudo que ocorre à nossa volta. Mas há uma forma nova, diferente, de nos aproximarmos, de olhar para o pensamento. É o que estamos aqui lhe convidando para a compreensão disso. É esse olhar sem o eu, sem o pensador. É o olhar que não interfere com aquilo que ali está sendo percebido, está sendo visto. Assim, nós temos esse olhar sem esse eu, sem o passado. É só o olhar para o pensamento ou para uma sensação que surge, ou para um sentimento que esteja aparecendo. Observe como isso é básico na vida. O momento presente, ele é novo, mas a forma como o pensamento em nós estrutura esse momento é fazendo comparações. Porque o pensamento olha para o momento presente a partir do passado. Quando você conversa com alguém, o seu diálogo se sustenta em uma conversação de memórias, de lembranças. É sempre a presença do pensamento, a presença desta memória, deste passado, destas avaliações, dessas crenças, dessas certezas e dúvidas. Portanto, nós não estamos num contato direto com o momento presente, quando avaliamos o momento a partir do pensamento, que é basicamente o passado. A vida é aqui e agora acontecendo. Mas nesse contato com ele ou ela, você o vê a partir das lembranças que tem. Você a vê a partir das memórias que você traz sobre ela, sobre ele e vice-versa. Assim, nós não temos um contato com a vida livre da mente. Estamos em um contato com a vida a partir da mente. Repare como é fundamental aqui essa compreensão. Não há sabedoria, não há liberdade, não há verdade se revelando aqui e agora, quando o pensamento está presente. E nós estamos vivendo no pensamento. Os problemas que você tem na vida são problemas que você tem nesta vida, na vida da mente, na vida do eu.
na vida deste ego. É nessa estrutura de memória psicológica que estão os conflitos na mente, o sofrimento da mente. Há uma qualidade de vida onde há só a observação do momento, sem a avaliação do passado. Há uma qualidade de vida que lida com o momento presente sem o tempo e, portanto, sem a preocupação do futuro. Reparem a importância disso. Todos os medos, por exemplo, que você tem, são sempre medos atrelados ao que irá acontecer para você na sua vida. Mas quem é você? Você não é outra coisa a não ser um conjunto de memórias e lembranças que tem a respeito de si mesmo. E o que é esse futuro, senão a própria presença do pensamento se projetando neste amanhã, que é o tempo criado pelo pensamento? E, portanto, estamos lidando com um tempo que não é real. Nós temos o tempo do relógio, nós temos o tempo do calendário, mas não existe tal coisa como o tempo psicológico. A presença de alguém aqui que veio do passado e está indo para o futuro, isso é algo imaginado pelo pensamento. Esse é o tempo que o pensamento tem estabelecido para esta particular vida da pessoa. Portanto, aprender sobre o autoconhecimento é ter uma aproximação da verdade sobre esse eu. Isso revela a ciência da vida sem o passado, que é a presença da meditação. E quando temos a presença da meditação, nós temos neste momento, porque só pode ser neste momento, a revelação da verdade sobre Deus. Portanto, como encontrar Deus? Assumindo a realidade da vida, sem o passado, sem o pensamento. Você precisa do pensamento para o uso de palavras. Você precisa do pensamento para escrever. Você precisa do pensamento para se comunicar. Você precisa do pensamento como uma informação dentro de você para o exercício de um trabalho técnico. Você é especialista em uma área. Você é um engenheiro, você é um médico, é um advogado. Então, o conhecimento, a experiência e, portanto, o pensamento se faz necessário. Mas você não precisa do pensamento para lidar com a vida em sua totalidade. Para lidar com a vida como ela acontece. Você não precisa do pensamento para estar nessa relação com o marido, com a esposa, com os filhos. No entanto, o pensamento está presente. É por isso que há confusão aí. Você não sabe se relacionar com ele ou ela, porque a sua relação se assenta no modelo do ego, no modelo do passado, no modelo do pensamento. Eu volto a dizer, no modelo do pensamento psicológico. Então, nós temos o pensamento funcional, prático, a memória dos acontecimentos,
A memória que nos facilita o conhecimento e a experiência técnica. E temos também o modelo do pensamento psicológico. Quando você gosta de alguém, esse gostar se assenta exatamente nesse padrão de modelo que alimenta esta pessoa que você é, que você acredita ser. Então, será possível uma vida livre do modelo psicológico do eu, psicológico deste mim? É a vida sem a mente? É a vida sem o passado? É a vida sem a ilusão da separação entre você e ele, ou ela, entre você e a vida, entre você e Deus? Uma vida em liberdade é a presença da inteligência. Se temos a presença da inteligência, a nossa relação com o momento é uma relação em amor. Não há conflito, não há desordem, não há sofrimento. Portanto, esse aprender sobre nós mesmos revela a ciência de ser. A meditação é simplesmente ser. Não é algo que alguém realiza. A meditação não é uma prática, não é uma técnica, não é uma atividade que a pessoa realiza. Tudo que a pessoa realiza é a partir daquilo que ela aprendeu. E o que ela aprendeu é a presença da memória, é a presença do passado. Do ponto de vista técnico, as coisas podem ser realizadas. Mas aqui, quando se trata daquilo que está além do conhecido, além daquilo que o pensamento alcança, estamos apontando para algo além da mente. Essa é a presença da meditação. A presença da meditação é o florescer desse natural estado de ser, sem a mente e, portanto, sem o pensamento. Eu digo isso porque, para a maioria das pessoas, a meditação é algo que elas irão fazer. Sim, elas praticam a meditação, mas o que elas chamam de meditação é algo a partir do pensamento, como uma técnica, como uma prática. Isso ainda está dentro do modelo do eu, do modelo da mente egóica. Então você pode temporariamente relaxar, aquietar a mente, temporariamente silenciar os pensamentos, mas eles logo irão se agitar novamente. Logo a mente irá se tornar inquieta de novo. Portanto, há uma verdade aqui presente, se revelando, além da mente, além de qualquer técnica ou prática, além de qualquer exercício para a pessoa. Há algo presente aqui que transcende esse eu. E isso se revela sendo a realidade do seu ser quando há esta aproximação do autoconhecimento. Portanto, a presença da meditação requer autoconhecimento. E autoconhecimento é essa atenção sobre as nossas reações, aqui e agora.
não é algo que você pratica, é algo que está presente nesta atenção sobre estas reações. Essa atenção não é técnica, não é prática. É essa qualidade de olhar sem o passado. Isso é algo presente aqui, possível para cada um de nós, quando nos aproximamos de um trabalho direto nesta direção. Portanto, é isso que aqui estamos juntos com você, investigando, aprofundando. Eu quero deixar aqui um convite para você, para aprofundar, para trabalhar isso, para tomar ciência disso e realizar isso nesta vida. Nós temos encontros online nos finais de semana. Sábado e domingo estamos juntos. São 2 dias de uma forma online. Você tem aqui na descrição do vídeo nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online nos finais de semana. Além desses encontros online, nós temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acaba de ouvir é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite, já deixa o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. A condição do ego é muito curiosa. Nós podemos usar expressões como os egos se encontrando. Na verdade, o que temos presente é um único padrão, criando a ilusão de uma individualidade. Mas a verdade sobre o ego é que o ego é um comportamento, é um modelo de existência.